João 1, versículo 1, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Salmo 90, versículo 2 diz assim: antes que os montes nascessem, ou tu formasse a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Agora Gênesis 1, versículo 1, todo mundo já conhece, mas não custa nada ler na mensagem. No princípio criou Deus os céus e a terra. Esses 3 versículos, pode se assentar em nome de Jesus. Abra o seu coração nessa noite. Aleluia. Priscila, coloca o vídeo aí para mim, por favor. Acho que chama Love Made. Before God made the heavens and the earth, he lived in perfect joy. He delighted in himself, one forever existing, perfect being. Father, Son, and Spirit, all one. There were no trees yet, no blue sky. There were no bees yet, there was no time. Just God. In his glory, reflecting back beauty on himself. The Father enjoying the Son, and the Son right back. The Spirit rejoicing in it all. No need for anything, no lack. The joy God had within himself was so great, so big, he let it spill over into what we call creation. You should have seen it. In 6 days, he spoke words that turned into life. First light, then sky, then earth with fruit trees, then the sun, moon, and stars, then birds flying, fish swimming. Then all the animals that live and crawl on the ground, all that moo and all that growl. And all of it was good. With it all, God was pleased. But on the 6th day, God made something new, something unique, something to rule over the rest, his greatest art piece. Something so much like him, he called them his image, and with them, his children. God was very pleased. So, do you know who he made on that 6th day? People like you and like me. Can you imagine the happiness God felt to see all that he made out of love, not out of need? The Father loving the Son and the Son right back, the Spirit rejoicing in it all, a perfect love union, forever intact. And now all that he made in 6 days was an overflow of that. God's happiness within himself bubbled over to make creation, sharing with them his joy, allowing them to know and praise him. You see, God is love. The Father, the Spirit, the Son. And love loved so much that love made us. Love caused creation. And you know what? Daddy and I know what it's like to love so much that something, actually, someone new became true. Someone made out of our love. Someone who gets to share our hugs. Someone beautiful who came when we became one. Someone who reminds us of God's delight in us. Do you know who that someone might be? Made from love between Daddy and me? Is it a tree? Is it a fruit? Is it a fish? A bird? A moose?
No, no, no. None of those things will do. Our love made someone so special, so loved, and that someone is you. That's nice. O nome do vídeo é O Amor Fez. Então ali é um vídeo explicando, uma mãe explicando para um filho o que Deus sentiu quando criou todas as coisas. Então a mãe, ela explica para o filho que o mesmo amor que ela teve ao criar, ao ter seu filho, tendo um relacionamento com o seu marido, é o mesmo amor, é o mesmo sentimento que Deus teve com as duas pessoas da Trindade fazendo todas as coisas. Bom, mas eu quero começar hoje do começo. Parece até meio estranho, né? Mas eu quero começar do começo. No começo, onde Deus começou a criar todas as coisas. Vemos no vídeo que Deus, por si só, ele se autocompletava. Deus não precisava de nada nem de ninguém. Deus, quando eu falo Deus, compreende as três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, se Deus, por toda a eternidade, seja ela passada ou futura, se é que a gente pode falar isso da eternidade, que existe uma eternidade que se passou, uma eternidade que vai se passar. Se Deus quisesse permanecer apenas Ele ainda assim ficaria satisfeito nele mesmo. Deus não sente necessidade alguma de criar outra coisa para se satisfazer. Deus, ele se autossatisfaz. E assim ele poderia permanecer para sempre. Mas a Bíblia declara que entre eles, entre as pessoas, existia um sentimento de amor. Amor, alegria, de regozijo, de prazer. E esse amor, esse prazer era tão grande que não aguentou ficar apenas nessas três pessoas. Aí Deus resolve criar. Por isso que o nome do vídeo fala, o amor criou. O amor criou. Muita gente pergunta, mas por que Deus criou todas as coisas? Em primeiro lugar, porque Ele quis criar. Só por isso, porque Deus quis criar todas as coisas. E a Bíblia fala no texto de João e no Salmo 90, que a gente leu, no versículo 2, que antes da criação, Deus já existia, Deus é. Deus é antes da criação de todas as coisas. Parece até um pouco... A nossa mente humana não consegue alcançar como que só existia Deus. Ao redor de Deus, ou se é que existe ao redor de Deus, porque a Bíblia fala que Deus é tudo. Mas fora de Deus, se é que pode existir isso, não existia nada. Só existia Ele, e Ele sendo tudo. É um negócio até meio doido de pensar, mas é interessante a gente refletir. Porque o Salmo 90 fala que antes de que nascessem os montes, as aves e todas as coisas, Ele já era Deus. Ele já era Deus. Então eu e você temos um Deus que ele é autoexistente. O que é isso? Ele não precisa de nada nem de ninguém para existir. Ele não precisa de nada para motivar a Ele. Diferente de mim e de você, que depende de uma coisa ou de várias coisas para continuar existindo. Nós condicionamos muito as coisas. Ah, se fizer calor eu vou. Se não fizer eu não vou. Ah, mas se acontecer isso eu faço. Se não acontecer eu não faço. Deus não. Deus não depende de nada. Tanto que um dos nomes de Deus no Velho Testamento é o Altíssimo. Isso significa que Deus está acima de qualquer coisa que Ele tenha criado. Qualquer coisa. E isso é muito, muito bom. Você crer em um Deus que é acima de tudo. Porque se você pudesse entender Deus, esse Deus estava meio perdido. Se você, com toda a sua inteligência, se você dedicasse, não, eu vou estudar a entender mais de Deus, eu vou conhecer Deus. E se você buscasse nas enciclopédias, nos livros, nos historiadores, seja lá quem for ou no que for, e se você faz um tratado científico que fala, eu entendi Deus, esse Deus não serve de nada, porque você conseguiu entender? Já parou para pensar isso? Para imaginar isso? Então a Bíblia fala que no livro de Gênesis que Deus criou os céus e a terra.
Eu entendo particularmente quando a Bíblia fala que Deus criou os céus, Ele cria a atmosfera e os seres espirituais. Quando a Bíblia fala que Ele criou a terra, eu entendo que Deus criou o mundo físico, o mundo material e todas as coisas que lá existem. Eu particularmente penso assim. Então, quando Deus criou os céus, Deus criou o céu e todos os seres angelicais que passeiam pelo ambiente espiritual, com todas as hierarquias, de todos os jeitos, tamanhos e glórias e hierarquias distintas. Deus criou. Deus é um Deus inteligente e Deus é um Deus criativo. Você já parou para pensar que Deus é um Deus criativo? Deus é um Deus criativo. É só olhar para a igreja, dá uma olhadinha para o lado aí, dá uma olhadinha, olha para os irmãos que estão aí na igreja. Olha como é que Deus é criativo. Deus criou um mais alto, um mais baixo, um mais bonito, um mais feio, um mais gordinho, um mais fininho. Essa é a criatividade de Deus. Deus não se limita, Deus não é igual a nós, assim, caramba, agora eu não sei mais o que fazer. Deus não tem isso, Deus não tem limitações. E Deus cria os anjos. E a Bíblia fala que tem um anjo, que ele é o aferidor de medida, que é o famoso querubim ungido, que é o Lúcifer. O que é o querubim ungido? Se nós pudéssemos chegar na eternidade e pudéssemos falar, Senhor, me dá uma amostra, uma base do que é o mais belo, o mais formoso, o mais glorioso, a obra mais gloriosa que o Senhor fez. Deus nos faria ver Lúcifer, porque ele é o aferidor de medida. Ele é a medida, ele é a base, ele é o parâmetro de comparação de Deus. E Lúcifer, ele era o ser, segundo as Escrituras, segundo alguns historiadores e especialistas falam, que Lúcifer era o anjo que mais próximo ficava do trono de Deus. Era o mais próximo, era o ser mais próximo que chegava ali, diante de Deus. Mas, infelizmente, Deus sendo perfeito, a Bíblia fala no capítulo 1 de Gênesis que tudo que Deus fez é bom. E realmente é, tudo que Deus faz é bom. Mas acontece um pequeno problema. Acontece que o coração desse anjo, desse querubim, começa a nascer, brotar algo diferente ali. Começa a nascer o mal. Por que o mal? Porque Deus cria e determina todas as coisas. A Bíblia fala que Deus é bom, Deus é benigno. O que é isso? O caráter do Senhor é bom, a essência do caráter de Deus é bom. Então de Deus não pode vir nada de ruim. Então quando eu desobedeço alguém, esse ser que é absolutamente bom, eu estou fazendo algo mal. E Lúcifer pensa no seu coração, rapaz, esse negócio de trono é muito bonito. Ah, esse Deus não serve para estar aí não, Jeová não serve para estar aí não. Se eu tivesse lá, ia fazer tudo bom, melhor do que ele. Não, esse negócio de céu, de anjo, de querubim, serafim, não, eu ia criar muito melhor do que ele. Muito, 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 muito melhor. E a Bíblia fala que Deus entristeceu o seu coração por ver a queda desses anjos. Deus entristece o coração por ver que a sua criação não conseguiu obedecer às ordens dele, que era de servir, que era de adorar a ele. Então, Lúcifer, a Bíblia fala que uma terça parte dos anjos caem. Aqui eu aprendo o seguinte, que o motivo das nossas quedas, da minha queda e da sua, seja em qual área for, é quando eu desejo aquilo que eu não tenho condições de administrar. Já percebeu isso? Que todas as vezes que eu e você caímos, somos porque queremos algo ou temos algo que não temos ainda a capacidade de administrar. É verdade, já aconteceu comigo também. Então, esse foi o problema de Lúcifer. E eu descobri uma pesquisa, já tem um tempinho já, mas o Espírito Santo me fez lembrar. Os americanos fizeram uma pesquisa daquele ditado, a grama do vizinho sempre é mais verde, no sentido, mas a vida do fulano é bem melhor. Se eu tivesse a vida, o carro, a mulher, o marido, o dinheiro do fulano, eu ia ser muito mais feliz. Então, os cientistas americanos fizeram um teste. E nesse resultado desse teste, chegaram à conclusão que nenhum ser humano da face da terra tem condições de assumir a vida do outro. Não tem. Porque a estrutura psicológica de cada um é de cada um. Então, quando você fala, mas se eu tivesse tal coisa ou alguém do fulano,
a minha vida seria muito melhor. Não, não seria. Porque se você tivesse a vida ou o que você deseja de uma outra pessoa, você não teria estrutura emocional e psicológica. E o resultado dessa pesquisa é que, se fosse possível isso acontecer, a pessoa entraria num estado de demência irreversível. Então, eu entendo que a grama do vizinho não é tão verde assim. Não é tão verde assim a grama do vizinho quanto parece. Então, Deus é um Deus criativo e nos deu estrutura para aguentar as coisas que estamos passando. A Bíblia fala que Deus permite a provação até onde nós conseguimos suportar. Então, se está difícil para você, amado, aguenta mais um pouquinho que você pode. Se Deus permitiu, é que você aguenta até o final. Você aguenta. Aleluia. Em nome de Jesus. Então, Deus vê que a sua criação, ela teve um erro. Mas os anjos, eles foram livres, eles são livres. Até antes de escolher. Eu já ouvi muita gente perguntando, mas por que Lúcifer, por que o diabo não tem mais salvação? Por que Deus não perdoa o diabo como Ele nos perdoa? E deixa tudo para lá, Deus é tão bom, por que Deus não perdoa o diabo? Porque a atmosfera espiritual, ela acontece no plano da eternidade. Então, enquanto os anjos não tinham decidido sobre Deus ou contra Deus, estava tudo bem. Mas a partir do momento que eles decidiram contra ou a favor de Deus, essa decisão não pode ser revogada. Por quê? Porque eles tomaram essa decisão numa atmosfera eterna. Por isso que o diabo e os demônios não têm perdão. Porque se a eternidade houvesse mudança, não seria eternidade. Pelo simples motivo. Mas Deus só pode fazer aquilo que Ele é. Deus é um ser livre. E Ele só pode fazer seres livres. Eu e você, muito provavelmente, quando recomeçássemos um projeto, refaríamos esse projeto. Consertaríamos os erros, consertaríamos algumas equações e, pelo menos, planejaríamos que o que deu errado antes não daria errado de novo. Mas Deus faz algo que nos surpreende. Deus cria o ser humano tão livre quanto os anjos. Tão livre quanto os anjos. E Deus desce do seu trono, faz o boneco ali, e a Bíblia fala que Ele sopra o espírito da vida, e aquele boneco Adão, ele ganha a alma, né? Que ele passa a se tornar um ser vivente. Então, a Bíblia fala no livro de Gênesis que tudo que Deus fez é bom, é perfeito. Existem dois tipos de perfeição, quero que vocês entendam, mas lá na frente eu vou precisar disso. A perfeição de Deus, que é uma perfeição absoluta. Deus, com todos os seus atributos, Ele consegue ser perfeito em todas as coisas. E tem a perfeição da criação. O que é isso? É quando o artista faz um trabalho, ele termina aquela obra de arte, e quando ele olha, ele não vê a necessidade de alterar ou de acrescentar mais nada. Está perfeito, não preciso fazer mais nada. Está perfeito. Existem esses dois tipos de perfeição. Mas, porém, todavia, Deus coloca um modo de segurança em Adão e Eva. Deus coloca um modo de segurança, isso é uma linguagem dos computadores. Eu achei muito interessante o Espírito Santo me falar isso. O que é o modo de segurança no seu computador? É quando o sistema operacional do seu computador está comprometido. Ele desliga e reinicia com atividades básicas, até que a pessoa, um técnico, possa restaurar o sistema. O modo de segurança é isso. E Deus coloca esse modo de segurança no homem. Como assim? Deus fez o homem de corpo, alma e espírito. A partir do momento que o homem peca, a alma do homem morre. Deus desliga a alma do homem, ou seja, Deus ativou o modo de segurança do homem. Por quê? Porque quando o homem era perfeito, era o espírito que comandava a alma, que dava ordem ao corpo. Se Deus permitisse que o espírito ficasse vivo na hora do pecado, provavelmente também nós não teríamos a salvação,
Porque o Espírito Santo hoje habita no nosso espírito. Como o Espírito Santo pode habitar no espírito que é totalmente corrupto? Não pode. Então Deus ativa o modo de segurança quando Adão peca e quando Eva peca. Em Romanos 6, diz assim, Romanos 6, 23, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ou seja, Deus prometeu que alguém viria restaurar o sistema operacional do homem. Deus prometeu isso, que o homem voltaria a funcionar como ele funcionava antes, que era completo, que era perfeito, com total e plena comunhão com o Senhor. Mas teria um tempo determinado para isso. Igual nós, né? Quem nunca, né, precisou de um serviço e teve que esperar o técnico chegar na casa? Que luta, que provação. Então Deus, porque Ele quis fazer assim, dessa forma. Então eu tenho alguns exemplos de como foi essa máquina chamada homem funcionou apenas com seus sistemas básicos, sem a alma, aliás, sem o espírito. Por exemplo, Noé. A Bíblia fala, o pastor falou isso recentemente, que Noé achou graça aos olhos do Senhor. Em uma geração totalmente corrompida e depravada, Deus olha para um homem, para uma família e acha graça aos olhos dele. Isso é muito bom. Isso é maravilhoso. Já imaginou você na sua casa, você no seu trabalho, onde tem todo mundo? Eu no meu trabalho eu passo aperto todo dia. Eu trabalho no meio onde tem 17 homens. Esses 17 homens, nenhum é crente tirando eu. Então imagina a quantidade de barbaridade que eu ouço o dia inteiro. O dia inteiro. E Deus olhar para mim, como olha para você no seu trabalho, aonde você está no seu meio social, e olha naquele meio, naquele grupo e acha graça aos teus olhos ali. Olha que coisa maravilhosa. E Deus fala para Noé, Noé, pega, arranca os meninos aí, constrói a arca que eu vou destruir tudo. E assim Noé faz. Então Noé é salvo por sua obediência. Noé foi salvo por sua obediência. Mas depois que ele saiu da arca, o que acontece? A Bíblia fala que ele planta uma vinha, ele se excede. Alguns especialistas falam que ele nunca provou vinho, então por isso que ele exagerou. E por causa do seu exagero, ele amaldiçoou o seu neto. Mas quem viu, quem fez a coisa feia foi o filho, não foi Canaã, que foi o neto. E Noé fala, maldito seja Canaã teu filho, ou seja, ele amaldiçoou o inocente. Ele não amaldiçoou quem deveria. Então, Noé, sendo um equipamento magnífico do Senhor, mesmo Deus achando graça aos olhos de Noé, ainda assim, alguma coisa não deu errado. A mesma coisa acontece quando eu e você queremos usar os nossos aparelhos eletroeletrônicos. Quando o aparelho avisa, não faz isso, a gente tem, mas vou fazer. Aí o que acontece? Está ruim. Está ruim. Ou seja, Noé fez a mesma coisa. Deus falou, Noé, você vai fazer isso, isso e isso. Noé, o que Noé fez? Vou plantar uma vinha, vou encher os cornos de vinho e vamos aproveitar. Vou comemorar a salvação do Senhor. E ele perde a linha e amaldiçoa o inocente. Abraão, por exemplo, Abraão é o pai da fé. Hebreus fala isso, que ele é o pai da fé. Mas Abraão fez tudo que Deus mandou, coisas inimagináveis. O próprio Deus disse que Abraão era amigo de Deus. Não foi Abraão que disse que ele era seu amigo. Foi o próprio Senhor que falou, ele é meu amigo. Agora imagine o quilate de Abraão para ser chamado e considerado amigo do Senhor. Não é fraco não esse menino aí. Mas, infelizmente, sempre tem que ter mais, né? Infelizmente. Além de mentir, houve seca na terra de Canaã. Então, Abraão pega a sua esposa, pega todos os seus empregados e desce para o Egito. Quando ele desce para o Egito, o que ele fala para sua mulher? Ai, amor, faz o seguinte, não fala que você é minha mulher, não, porque os homens vão me matar se você falar que você é minha mulher. O que acontece por 2 vezes?
a mulher de Abraão é entregue para o rei do Egito por 2 vezes, em ocasiões diferentes, em reis diferentes. O que Abraão faz? Além dele mentir, ele coloca outra pessoa que assuma a sua responsabilidade das suas consequências. Abraão, gente, isso é muito sério. Abraão preferiu, pastor, entregar a sua esposa para um homem ímpio do que ter a sua vida em risco. Não, vai lá, porque eles vão achar que você é minha irmã, né? Vai lá. E se eu morrer, como é que Deus vai fazer? Porque Deus prometeu para mim, não foi para você. E se eu morrer, como é que Deus vai cumprir as promessas dele? Olha a soberba aí. Então colocou a mulher no rolo para salvar sua pele. Outro exemplo que a Bíblia nos fala é o rei Ezequias. O rei Ezequias foi um dos maiores reis de Israel. Ezequias promoveu um dos maiores avivamentos da terra de Israel. Um dos maiores avivamentos o rei Ezequias fez. Ezequias foi curado de maneira miraculosa. A Bíblia fala que Ezequias estava chorando por causa da sua doença e Deus falou, você vai morrer. Ele faz uma oração e Deus, por causa da sua oração, dá mais 14 anos ou 15 anos para ele. E a Bíblia fala que os babilônicos ouviram falar dessa história e de tantas outras e vieram até Israel para saber mais o que aconteceu, como é que ele foi curado de uma doença assim tão difícil, incurável. A Bíblia fala que Ezequias mostrou toda a beleza do palácio, todo o ouro, toda a prata, todas as armas, e falou, não, tudo isso foi por minha causa. Eu consegui isso, olha quanto ouro tem o palácio de Israel, olha quantas maravilhas eu conquistei com a força do meu braço. O que aconteceu? Deus deu livramentos maravilhosos para o rei Ezequias, mas quando foi a hora dele atribuir glórias a Deus, ele colocou Deus em segundo plano. Não, foi eu. E às vezes, se a gente sem perceber, a gente faz isso. Deus age de maneira poderosa através de nós. Foi Deus que fez. Deus usou um homem, Deus usou você, ou Deus me usou. Mas quem fez foi Deus. Mas humanamente falando, foi eu que fiz. Mas quem fez foi Deus. Eu só fui um instrumento na mão dele. Aí quando alguém vem falar conosco, rapaz, que é isso que você fez? Que é isso? Ah, é verdade. Nossa, fui eu mesmo. Foi eu mesmo. É isso aí. E poderia falar de tantos outros nomes e exemplos de quando o homem resolveu passar dos seus limites. Poderia falar inúmeros exemplos aqui. Mas sempre Deus, esses homens do Novo e do Velho Testamento e hoje em dia, foram homens extremamente usados por Deus. Mas infelizmente, no final das contas, sempre escorregaram de maneira muito feia. Sempre. Sempre por quê? Porque a sua alma, o seu sistema criado por Deus originalmente estava estragado. Deus prometeu uma restauração, mas ainda não tinha chegado o tempo. Até que Deus manda o Senhor, até que Jesus vem à terra. E a Bíblia fala no livro de Hebreus 4,15 que, porque não temos um sumo sacerdote humano que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Tudo é tudo, né? Tudo é tudo. Então a Bíblia fala que Jesus foi tentado em tudo. E mesmo assim ele não pecou. Por que Jesus não pecou? Mesmo ele sendo tentado. Que agora vem o pulo do gato. Porque Jesus dentro dele tinha a natureza de Deus. Um dos atributos de Deus que ele é impecável. Deus não peca. E Jesus sendo Deus, ele se materializou aqui no nosso mundo e ele tem essencialmente a natureza de Deus. Por isso que ele não pôde pecar. E mesmo ele sendo duramente tentado, ele não pecou por causa da sua natureza divina.
Então Jesus, ele é o filho de José e Maria, o carpinteiro de Nazaré, e ele não pecava. Eu acredito que os apóstolos, as pessoas que ficavam ao redor dele, em volta dele, os 12, mas como assim? Como assim? Jesus não peca, Jesus não faz nada de errado. Porque eles conviveram com Jesus 3 anos. Eles nunca viram Jesus fazer nada de errado. Nunca viram. Meu Deus, será que esse homem não vai pecar, não? Será que ele não vai fazer nada de errado? E mesmo assim, impecável. Impecável. Lá em Filipenses 2,6 diz assim, que embora sendo Deus, ele, Jesus, não exigiu, nem tampouco se apegou aos seus direitos como Deus. Ou seja, Jesus é Deus, mas enquanto ele estava aqui, ele não usou os seus poderes, a sua divindade, para fazer o que ele fez. Jesus curou, Jesus fez milagres maravilhosos, Jesus ressuscitou Lázaro, mas ele não fez nada disso como Deus. Já parou para pensar nisso? Jesus, em todos os milagres que ele fez, ele não fez nada como Deus. Uai, mas como assim? Então como é que Jesus fez? Jesus fez por intermédio do Espírito Santo. Por isso que lá no finalzinho de João ele fala que as coisas que eu faço, vocês também vão poder fazer, e coisas ainda maiores do que essa. Ou seja, Deus ia transformar cada um de nós em deuses? Não. Deus ia dar a natureza que estava nele para nós. Então tudo que Jesus fez, eu e você também podemos fazer. Tudo. 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 Jesus andou sobre as águas. Jesus falou que eu e você também podemos fazer isso. Jesus acalmou a tempestade. Jesus disse que eu e você também podemos fazer isso. E por que eu e você não fazemos? Não precisa responder. Só para você. Ele falou que a gente pode fazer isso. Ele falou. Então todas as curas e milagres foram sinais de um homem perfeitamente humano, transbordando do Espírito Santo do Senhor. Jesus veio à terra com um só propósito, restaurar a comunhão original entre Deus e a humanidade. Faria isso vivendo uma vida perfeita e morrendo na cruz. Jesus prometeu algo que era impossível à pessoa mais crédula da terra. Jesus prometeu algo que eu e você jamais imaginaríamos que um dia pudesse acontecer. Jesus prometeu a natureza dele em nós. Vou repetir. Jesus prometeu a natureza dele impecável em nós. Jesus prometeu a sua natureza impecável em nós. Mas como assim? Como funciona isso? Da onde que você tirou isso? Você inventou isso? Lá no livro de João, capítulo 14, versos 16 e 17, diz assim, Jesus dando as últimas instruções para os discípulos, aqui no caso era a última ceia, ele falou assim, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós os conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Vamos tentar entender esse texto aqui? Jesus falou que ele mandaria um outro Consolador. Eu acredito que Jesus era a melhor coisa que os discípulos já experimentaram. Então imagina Jesus falando isso com os discípulos. Olha, gente, eu vou embora, eu já tenho falado isso com vocês há um certo tempo, eu vou embora. Mas não fica preocupado não que eu vou mandar um outro igual a mim, um outro semelhante a mim, para ficar com vocês. O mundo não conhece esse Consolador, mas vocês conhecem. E tem um detalhe aqui interessante, que fala assim, mas vós os conheceis, porque ele habita convosco. Jesus não falou que ele habita neles. Por que Jesus falou isso? Ele habita convosco. Sabemos que o Espírito Santo só desceria depois da crucificação. E aqui é antes. Por que Jesus falou que o Espírito Santo já habitava entre eles? Porque ele estava falando dele mesmo. Por quê? Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo não é um Deus só?
Então, quando ele está se referindo ao Consolador, ao Espírito Santo, ele está falando aqui porque ele já habita convosco. Ou seja, eu estou aqui, o Espírito Santo também está aqui habitando convosco. Então, Deus prometeu isso para mim e para você. Depois disso, olha, o Espírito Santo está aqui, porque eu estou aqui, porque eu e ele somos um. Mas fica tranquilo, que essa minha natureza vai passar a morar dentro de vocês também. Já imaginou uma natureza impecável? A Bíblia fala que Deus olha o pecado 24 horas por dia e ele não se corrompe. Já imaginou isso? Aquele pecado que tanto te perturba, que tanto me perturba, aquele calo, aquele espinho na carne igual Paulo tinha. Senhor, me livra, me livra, me livra. Aí Jesus fala, a minha graça te basta. E você se vê livre dessa condição miserável que a gente vive. Jesus prometeu isso. Olha que maravilha. De acordo com a analogia que eu falei no início da mensagem, Deus ele irá restaurar o sistema operacional do homem para nunca mais dar defeito. Nunca mais dar defeito. Nunca mais vai dar defeito. Nunca mais. Ou seja, com o pecado, o espírito do homem morre. O espírito do homem é morto com o pecado. Com o espírito do homem, ele só pode funcionar com o Espírito Santo dentro dele. Vou repetir. O homem pecou. Eu e você pecamos. O nosso espírito é morto, está morto. O nosso espírito só volta a funcionar com o Espírito Santo dentro de nós. Ou seja, se eu leio a Bíblia, é por causa do Espírito Santo. Se eu oro, é por causa do Espírito Santo. Se eu falo com Deus, é por causa do Espírito Santo. Se eu louvo, se eu levanto a mão, se eu canto, se eu glorifico, é por causa do Espírito Santo. Se eu dou glória, se eu pulo, se eu me alegro, se eu sapateio, se eu dou glórias maravilhosas, é por causa do Espírito Santo, porque a natureza de Deus faz isso dentro de nós. Por quê? Porque a natureza de Deus está tentando transformar a nossa natureza caída na natureza de Deus. É Jesus, meu Deus do céu. E como é que ele fez isso? Lá em João 20, 22 fala assim, e havendo dito isto, assoprou sobre ele e disse, recebei o Espírito Santo. O que Jesus fez? E todos foram cheios, carimbados, selados pelo Espírito Santo. A promessa que Deus daria à sua natureza, ela se cumpre agora. Então, quando você aceita o sacrifício de Jesus, quando eu e você aceita o que Jesus fez por nós, Jesus, no ato da nossa conversão, ele faz, ele sopra o Espírito da verdade no meu espírito. Então, o meu sistema operacional que liga a minha natureza à natureza de Deus volta a funcionar perfeitamente. 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 Mas tem um porém. Nós somos seres feitos de corpo, alma e espírito. A Bíblia fala que o espírito, nosso espírito, junto com o Espírito Santo, milita, guerreia contra a nossa carne. A nossa carne é a junção da nossa alma, nossas emoções, intelectos e emoções e sentimentos, com o nosso corpo físico. Então, toda vez que você lê na Bíblia carne, é a sua alma mais o seu corpo. Então a Bíblia fala que o Espírito Santo, junto com o nosso espírito, luta contra a nossa carne. E a nossa carne luta contra o Espírito, com o nosso espírito e com o Espírito Santo. Por quê? Porque a carne é igual um governo que está aí, igual um partido que está aí que não quer largar o osso de jeito nenhum. Não quer largar. Então, tudo que a nossa carne vai poder fazer para não deixar que o governo do Espírito tome conta de tudo, vai fazer. Ou você nunca percebeu que toda vez que você vai orar, ler a Bíblia, ou fazer qualquer coisa espiritual, não te dá um sono vindo dos infernos. Você está lá fazendo
tudo, fazendo tudo. Você está mexendo no celular, está no computador, está fazendo qualquer outra coisa. Mas você coloca no seu coração, vou entrar na atmosfera espiritual, seja orando, lendo a Bíblia, fazendo qualquer coisa. Mas bate um cansaço, mas bate um sono que vem do quinto dos infernos. O que é isso? É o diabo? Não, é a sua carne lutando. É a sua carne lutando. Eu não quero que o Espírito Santo ganhe. Não quero. Então esse é o porém. Se eu e você quisermos ter a natureza plena de Deus em nós, eu tenho que mortificar a minha natureza todos os dias. Eu enfraquecendo a minha natureza todos os dias, o governo do Espírito vai tomando conta de tudo. Ou você nunca percebeu que quando você está cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, você peca menos? É ou não é? Por quê? Porque a natureza de Deus está tomando conta de você. Essa natureza incorruptível, essa natureza impecável, toma conta de tudo. Quando você está cheio. Agora, quando a natureza de Deus está sendo colocada na parede por causa da nossa carne, quem ganha são os nossos desejos. Aí, sendo muito espiritual, não quero usar exemplos muito carnais, não, mas sendo muito espiritual. Por exemplo, você levanta de madrugada, vai beber água, ou vai no banheiro, ou você acorda por acordar. Aí o Espírito Santo te chama, vai orar. Vai orar. Aí dá aquela... Ai, Senhor, nossa, 3 horas da manhã, Jesus. 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. O que é isso? É a nossa carne lutando contra o governo do Espírito. Para não deixar que o governo do Espírito tome conta. Não é o diabo, não é o Satanás, não é nada. É a nossa carne que quer fazer isso. E faz isso. E muitas das vezes de maneira maravilhosamente ruim. Maravilhosamente ruim. E isso é muito triste. Porque Deus, do alto da sua glória, do alto do seu resplendor, porque Deus não, honestamente, irmãos, Deus ele não precisa de nada, nunca precisou e nunca vai precisar. Deus ele tem sua natureza perfeita, ele resolveu nos criar. Com certeza você tem parentes que não conhecem ao Senhor, com certeza, perdão, você tem parentes que não são salvos, com certeza você deve ter 1 ou 2, ou alguns, ou muitos. Ou seja, você já imaginou a graça maravilhosa do Senhor, dele ter se apresentado para mim, para você? Qualquer outra pessoa do mundo poderia ter sido escolhida por Deus, mas Deus olhou para mim, olhou para você, e achou graça aos olhos do Senhor. Não me pergunte por quê, mas Deus olhou para mim, olhou para você, eu vou me revelar a ele e a ela. Quantas vezes você já pregou, já falou, já mandou vídeo, já mandou testemunho, já mandou música, e o coração do abençoado não quebra de jeito nenhum. Porque o Espírito Santo é ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. A nossa função é abrir a nossa boca e falar. Não é convencer, é falar. Quem convence é Deus. Aí você fala assim, mas Jesus, por que fulano não converte, Senhor? Por quê, meu Pai? É porque ainda Deus não quis revelar completamente a ele. Ou pode até ter se revelado. Tem 2 opções, né? Ou a pessoa olhou, nossa, que maravilha, hein? Ir para o céu, não ir para o inferno, ter a natureza de Deus, mas muito obrigado, eu não quero. Mas a nossa função é sempre insistir, falar, pregar, mandar música, vídeo, testemunho. Nossa obrigação é essa. Deus fica muito triste. Claro que a nossa natureza já é inclinada para o errado. Se você tem 2 opções, com certeza eu e você vamos escolher a errada. Isso é fato. Se nós não tivermos um direcionamento de Deus, uma ação de Deus na nossa vida, sempre escolheremos o errado. Sempre. Se Deus não intervir na minha vida e na sua, sempre escolheremos o errado. Sempre. Então, por isso que eu e você precisamos do agir de Deus todos os dias. A natureza de Deus tem que estar sempre governando sobre a minha natureza
todos os dias. Todos os dias. Eu queria muito, muito que você agora realmente tivesse entendido o que eu acabei de falar. De verdade. Porque todas as vezes que eu tenho um coração preso, um coração endurecido, eu acredito que isso entristece o coração de Deus. Vamos trazer para nós? Vamos supor que você você quer presentear alguém, uma pessoa que você ama, independente de quem quer que seja. E você programa um presente, mas é o presente. Você programa. E você trabalha o dia inteiro, você trabalha na concepção daquele presente, e você trabalha já há algum tempo atrás, mas chegou o dia de você colocar aquela ação daquele presenteio, entre aspas, em prática. Você gastou tempo, gastou dinheiro, gastou planejamento, pediu favor a um, pediu favor a outro, desembolsou um dinheiro que talvez você não teria, ou poderia ter gastado com uma coisa melhor, ou providencial. E você faz tudo, você olha o seu trabalho, está perfeito. Está perfeito. Aí chega a pessoa, chega o alvo do seu presente, chega a pessoa em si. Aí você vê, você fez tudo do bom e do melhor. Você se esforçou, você deu o seu melhor. Aí a pessoa chega, olha aquilo tudo, faz pouco caso, você diz, nossa, mas que porcaria, hein? Por que você não fez outra coisa? Por que você não pegou esse dinheiro e você me deu? Nossa, essa casa vai estar imunda, porque quem vai limpar sou eu, né? O que vem no seu coração numa hora dessa? Além de raiva. Você pensa, poxa, eu gastei tempo, gastei dinheiro, gastei os meus recursos, fiz o possível e o imaginável, até quase o impossível para fazer isso melhor. E ela vem aqui e faz pouco caso. Agora se coloca no lugar de Deus. Deus fez tudo do bom e do melhor. Deus fez tudo. Deus tinha esse plano, ó. A Bíblia fala que antes da criação do mundo, Deus já tinha esse plano. Qual era o plano? Qual era o presente? Dele se manifestar a você, dele se apresentar a você. Olha, eu sou Deus, eu te amo e quero você para mim. E Deus prepara tudo do bom e do melhor, e realmente faz. Deus oferta o seu filho, que é o melhor. Aí nós chegamos no momento. É isso, Deus? Tinha uma coisa melhor para me dar, não? Tem tantas outras necessidades. Como é que você imagina o coração de Deus fica? Como é que você imagina? É do mesmo jeito que o seu coração fica. Então Deus tem um projeto para todos nós. Um projeto de restauração, de comunhão. Deus fez tudo isso só por um propósito. Porque Ele queria ter você para Ele. Só por causa disso. A gente floreia muito, a gente fala que não, que o céu realmente o céu é lindo e maravilhoso. Se a gente parar para pensar, Deus fez tudo isso porque Ele quer a minha companhia e a sua companhia por toda a eternidade. Você é uma pessoa especial para Deus, tão especial que Ele quer você para Ele para sempre. Para sempre. Deus fez isso com um único propósito, que você possa ter comunhão com Ele. E a noite de hoje é noite de Santa Ceia. A Bíblia fala que a ceia é um memorial do que Cristo fez. O que Cristo fez? Ele deu tudo. Ele deu o melhor. Ele se deu para quê? Para que eu e você tivéssemos comunhão com Ele. Deus fez tudo isso para que Ele pudesse ter o prazer de ter o som da sua voz por toda a eternidade ao lado dEle. Já imaginou isso? Uma pessoa querer ter você por toda a eternidade só pelo fato de você existir. Só pelo fato de você existir. Amém? Vamos orar? Fecha os olhos.
Pai, muito obrigado, Deus, pela sua revelação. Muito obrigado pela sua graça maravilhosa, Deus. Muito obrigado por tão grande amor, meu Pai. Nos perdoe por não entender muitas das vezes o que o Senhor fez foi só para que nós tivéssemos comunhão com o Senhor. E trocamos, meu Pai, esse presente maravilhoso com tantas outras coisas que faz o seu coração ficar entristecido. Nos perdoe. Venha renovar a aliança conosco nessa noite. Que o pão e que o vinho venha ser um tratado, venha ser um contrato de aliança renovado para mais um mês, para mais 30 dias. Queremos mais e mais e mais e mais do Senhor. Muda nosso coração, quebra ele se for preciso e necessário, Deus. Fica conosco, fala mais ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Aleluias, amém, queridos. Glória a Deus. Nós iremos agora participar da ceia do Senhor Jesus Cristo, amém? Aleluia. Tudo isso o Senhor realizou, tudo isso o Senhor fez para que nós pudéssemos ter comunhão com Ele novamente. O que é comunhão, irmãos? Comunhão é o que acontecia lá no Éden, na virada do dia. O Senhor descia no Éden e ele e Adão conversavam. Ele e Adão tinham um relacionamento. Amém? E Jesus fez isso. Jesus, ele foi para a cruz do Calvário, entregou tudo por nós, para que nós tivéssemos novamente comunhão com Deus. Se comunhão é relacionamento, é conversa, isso significa, irmãos, que nós podemos conversar com o Senhor hoje, por causa do sacrifício de Jesus, por causa da sua ressurreição, e nós podemos ter intimidade com Ele. Então não existe relacionamento sem oração. Se a sua vida de oração, irmãos, não está indo muito bem, então vigia. Você precisa orar, porque relacionamento, ele acontece através da oração. Amém? Você já imaginou um casal dentro da sua casa viver a vida inteira em um sem falar com o outro? Isso não é relacionamento. Mesma coisa com o Senhor. Eu sou de Jesus, mas eu não converso com Ele. Eu não oro. Eu não me envolvo com Ele. Não, eu preciso me envolver. A palavra de Deus, irmãos, ela nos guia. Ela nos ensina como viver. Então, quando você lê a palavra de Deus, você estuda a palavra de Deus, você aprende como viver para Deus. Mas intimidade e relacionamento é através da oração. Então, crente não pode ficar sem orar. Crente não pode ficar sem buscar o Senhor. Porque senão o seu relacionamento com o Senhor, ele vai de água abaixo. Então nós precisamos orar. Nós precisamos ter prazer na oração. Precisamos estar em comunhão com o Senhor. Amém?